Bom, como o painel eu trouxe para dentro e tive que fazer um suporte, um cavalete para colocar ele, né? Então para mim fica mais fácil. Então eu tiro ele daqui, levo para outra sala ali e deixo, porque aqui é meu espaço muito pequeno, né? Então eu montei, depois que eu fui lá pegar no carro toda essa carenagem da parte de baixo do carro, né? Para ver como é que ele ia ficar, porque para mim já estava até bom já. Era agora só passar massa e repintar ou fazer algum tipo de acabamento que eu vinha fazer mais futuramente no painel, né? No caso. Mas aí quando eu trouxe para dentro e comecei a reinstalar os painéis embaixo aqui, aí eu percebi que nessas laterais aqui ele deu uma diferença muito grande. Então ele está com uma diferença de 3 centímetros de cada lado do painel inteiro. Então, como ele tem muita dobra, muita curva, então ele ficou com a diferença. Aqui vem o acabamento da porta, né? Mas ele tem uma diferença aqui, porque o acabamento que tinha em cima ele cobriu isso aqui. E como ele é um plástico seco, né, e é facinho de quebrar, então a proteção dele era mais grande, no caso, né? Aí como eu estou já mexendo isso aqui, então tive algumas ideias de modificar todo ele, né? Principalmente porque aqui onde o motorista fica, todo o comando é virado para aqui, para o motorista, né? Então o fluxo de vento vem para o motorista e vai pouco para o lado do carona. Então para o lado do carona quase não vai nada. Então a minha central multimídia, ela fica lá dentro, enfiada lá dentro aqui, onde que eu fiz agora. Estou fazendo alguns testes, alguns experimentos, para ver como é que ele vai ficar. Então eu pensei de fazer aqui, desse canto aqui, é o painel normal dele. Então ele corre aqui assim e desce até embaixo. E aqui a outra carenagem que vai para o câmbio. O câmbio fica aqui, né? Então como ele é automático, não precisa muita coisa, só primeiro para trás, para frente e deu, né? Então todo esse conjunto aqui, ele vai encaixar aqui. A minha ideia agora, como vou ter que mudar tudo isso aqui, é remodelar tudo isso aqui. Fazer com fibra de tudo isso aqui, fazer todo o painel, quebrar o painel algumas partes e refazer tudo isso aqui de volta, né? Então a minha ideia é colocar uma central um pouquinho mais inclinada, né? Que fique com esse ângulo aqui, e ele fica com toda a frente virada, toda ela para cá, né? Não virada para esse lado, que nem ele é virado aqui. Então eu quero que ele fique virado dessa maneira aqui, nessa posição, de frente, não de lado, que nem ele é de frente. Eu quero que ele fique de frente, né? Tanto para o passageiro ou para o carona, para ficar de frente, toda retinha, né? Até que assim, onde vai pegar o limite, que eu vou marcar, que é o limite onde que vai pegar o câmbio, né? Então toda essa parte aqui, ó, vai ter que sair, e ele vai ter mais ou menos uma inclinação de 5 graus aqui, mais ou menos, né, para poder fazer a inclinação certa aqui. Então a ideia é essa, tem trabalho pra caramba para refazer. Bom, vamos atualizar a nossa reforma, né? Aqui atrás está meu painel do carro. Aí eu fiz uma estrutura, tirei tudo de lá. E vamos começar a remodelar ele, né? Tive que fazer alguns ajustes, porque esse painel ele é antigo e estava totalmente danificado. Então toda a estrutura dele tem ainda. Então é provável que eu não vá mais usar. Então eu estou refazendo um novo painel para ele, né? Como ele tinha muita curvatura e estava bastante danificado, quebrado os acessos de ar e tudo ali, então eu resolvi quebrar mais ele ainda, né? Retirando todas as partes e recomeçar a fazer. Então a minha ideia era fazer a técnica de remoldar, né? Que é utilizando grampos e solda de plástico para tentar refazer o painel. Mas deu uma diferença muito grande em cantos e também no acabamento externo. Tem a parte em cima e o acabamento externo, que fica aqui onde tem o porta-luva. Aqui
deu muita diferença. Então eu tive que repensar no que eu ia fazer. A minha ideia era só repaginar ele, dar uma pintura básica, né, e recolocar no carro. Mas quando eu tirei, houve alguns imprevistos muito grandes. Tinha um buraco aqui no meio, né, na entrada de ar aqui. Então tinha um buraco, então tinha que retampar aquele dano ali. E aí a estrutura aqui onde fica o velocímetro, o painel de instrumento, também danificou. A carenagem que cobria o painel do velocímetro, ele também estava quebrado, então eu tive que retirar para poder modelar ele. Então o que eu estou fazendo? Eu vou fazer a moldura, desenhei conforme não é peça por peça, um painel inteiro, rabisquei ele. Para mim ter uma noção de como vai ficar. Então esse foi meu esboço. Agora eu começo a fazer a estrutura. Cortei a lateral aqui, onde que tinha uma pequena curva aqui. Essa curva aqui é onde vem a caixa de ar, onde que transfere o ar para dentro do veículo, né? Então aqui na frente aqui vai ser o painel, vai ser um painel modificado, né? Pretendo colocar um display maior aqui, vou tirar alguns componentes, já cortei a caixa de ar aqui para fazer a entrada diferente. A moldura dele é muita curvatura, quero fazer uma curva suave, deixar um ângulo mais suave, para não ter tanta dificuldade para fazer o acabamento. Então eu estou fazendo agora as estruturas com papelão, né? Fazendo os encaixes. Aqui é os encaixes dos papelão, estou encaixando em cima da carcaça que estou usando como base. Então usando a carcaça como base, então ele tem uma curvatura para dentro. Quero manter essa curvatura até um certo ângulo, para depois eu começar a fazer o encapamento.